Então, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada, tá? Estou aqui, mais uma vez, em ambiente novo. Novo não, né? Aqui era o meu escritório antigo, mas agora já estou, né, podendo usar novamente o quarto, que era o meu escritório, né? O que eu estava recentemente era bem pequenininho, era metade desse aqui, bem apertadinho lá. Agora estou de volta, né, no antigo escritório. E, obviamente, porque o espaço é maior e quase não tem móveis, não é, ou tratamento acústico, talvez deva perceber um pouco da reverberação. Eu nem sei ainda, né? Depois é que eu vou saber, tá? Mas qualquer coisa vocês dão um feedback aí, viu? Se for o jeito, enquanto não compro espuma de estúdio, eu nem sei se vou comprar isso agora, porque eu tô planejando mudar de casa, né? Então, não compensa comprar espuma de estúdio agora. Mas eu coloco uns travesseiros aqui depois, né? De repente. Viu? Mas vamos para o assunto aqui. Dois comentários de dois irmãos aqui, né? Fizeram perguntas até. O primeiro foi o João Paulo Castro. Muito obrigado por seu comentário, por sua pergunta. Ele comentou num vídeo recente, né? Que eu falei sobre só confissões originais, no caso, parte 2. Ele fala bem assim: olha, onde encontrar essas igrejas realmente reformadas que não são presbiterianas? Onde pesquisar? Sou de uma congregação de Fortaleza que subscreve a Confissão de Westminster e os dois catecismos no seu estatuto interno, mas não está ligada a nenhuma outra igreja nem convenção. Ela pode se considerar reformada? Então no caso, irmão, só para tirar uma dúvida, né? Depois você responde aí. Não é uma igreja presbiteriana, é isso? Quer dizer, não é uma igreja. Aí não é uma congregação da Igreja Presbiteriana do Brasil, para ficar claro, não é isso? É uma congregação livre, ou seja, né, começou aí de alguma forma, não sei, mas vocês não estão vinculados a nenhum tipo de confederação ou federação e apenas subscrevem a, os padrões de Westminster. É isso? Olha só, aí em Fortaleza, não sei se o irmão conhece, a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, eu posso deixar o link, no caso da Igreja Presbiteriana Betel, tá? Que é de Fortaleza. Igreja Presbiteriana Betel, tá? O pastor Alex Castro. Inclusive, tem lives, né, que eu faço com ele aqui no canal, tá? Um homem de Deus, homem confessional, que tem batalhado também dentro da IPB pela confessionalidade, tá? Então, é um amigo, um irmão que eu respeito muito, né? E tem cooperado bastante também aqui com o canal, nesse sentido. Então, assim, né, minha recomendação é que, se o irmão tem interesse realmente de visitar essas congregações, para conhecer, né, tem a Igreja Presbiteriana Betel, que fica em Fortaleza, e também tem uma igreja reformada aí, tá? Que não é presbiteriana, para ficar claro, tá? Então eu vou procurar o endereço, né, das duas, eu vou deixar o link aqui para você, tá? Então é só olhar na descrição, verificar os links que você vai conseguir encontrar essas igrejas, tá bom? Então valeu mesmo. O outro é o Wesley Gonçalves de Oliveira. Muito obrigado. Ele fala: Paz do Senhor Jesus. Paz, irmão. Tudo bom? Ele comentou no vídeo: A culpa não é minha se você aprendeu o calvinismo errado. Então ele fala assim: ó, eu estou um pouco confuso ainda. Né? Confusão hoje é uma coisa normal. Mas vamos tentar ajudar aqui, tá? Estou um pouco confuso ainda. Gosto de ouvir Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e Marcos Granconato. Se eles não são reformados, o que eles estão, o que eles são, né? Por favor. Creio que são grandes homens de Deus, assim como o Senhor. Mas como o Senhor o identifica, né? Os identifica. Estou saindo da Assembleia de Deus e iria para a Presbiteriana do Brasil. E agora vou para onde? Ai, ai. É complicado, né, irmão? Eu entendo. Eu peço desculpas se isso, às vezes, algum vídeo causa alguma confusão na mente de irmãos aí. Mas é porque, infelizmente, o contexto é esse, né? O contexto é confuso, tá? Só para a gente desenvolver esse assunto aqui, e aí eu falo sobre esses irmãos aí. O nosso contexto é um contexto muito confuso, tá? No Brasil, existe uma. Eu não sei se isso é um mal da cultura, mas o povo brasileiro, o nosso povo. Peraí.
Nós brasileiros somos um pouco problemáticos com relação à tradição, né? E até mesmo quando pensa em protestantismo, né? As igrejas protestantes que vieram para cá, elas já vieram, né? Mais recentemente, né? Coisa de 200 anos, por exemplo, 200, 100, cento e poucos anos, elas já vieram modificadas, né? Diferentes, né? Do que eram originalmente, tá? Este é um assunto que é um pouco sensível, muitas vezes, certo? Porque eu entendo, eu até fiz 2 vídeos sobre só confessores originais, né? Justamente por conta dessa questão de uma briga que existe sobre isso. E eu já falei, né? Alguns entendem, outros não. Problema, né? Paciência, não posso fazer nada. Estou expressando aqui o que eu penso. E de fato eu realmente prefiro, né? Quem dera eu poder estar congregando em uma igreja que se mantém firme confessionalmente, exatamente igual às igrejas do século XVI, né? As igrejas reformadas. Mas a verdade é que, né, de lá para cá houveram muitas cisões, muitas separações, muitas crises, não é? Graças a Deus, algumas ainda tentam se manter confessionais, mesmo assim já com confissões que foram revisadas, né? E, ou seja, já não é aquela coisa original, né? Mantendo exatamente, não é, aquela compreensão. Você tem, sei lá, 90%, né, reformado, mas não exatamente como era naquele contexto, tá? E tem movimentos começando agora que têm buscado isso, tá? O que eu admiro, eu só não gosto quando esses movimentos vêm atacando, não é, as congregações que não são assim, né? Não são por vários motivos e são questões internas que eu não tenho nem como falar, tá? Apenas eu só posso dizer o que eu vejo de maneira externa, tá? Mas, no geral, o que eu quero dizer para o irmão é que há muitos problemas aqui, muitos problemas. Inclusive a própria compreensão do que é reformado, tá? Por exemplo, parte disso, tá? Eu atribuo, e se há presbiterianos aí que discordam de mim, fique à vontade, né? Mas eu atribuo parte disso aos presbiterianos do Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, hoje existem denominações, não é, que são batistas, historicamente particulares, mas que hoje se chamam de batistas reformadas. E eu conheço irmãos piedosos, pastores piedosos, homens que têm lutado sim pela fé bíblica, mas que são batistas, não é? E para nós, historicamente falando, batistas, não é? Não são reformados. O surgimento dos batistas é já uma ruptura com a igreja reformada ou com as igrejas reformadas. Então, para nós é uma tradição paralela, não é? Porém, aqui no Brasil, não é? Muitos presbiterianos, tá? Estenderam a mão para os batistas e os reconheceram como reformados, como se esses presbiterianos fossem, né, os representantes da fé reformada e pudessem fazer isso. E aí, quando surge um cara como eu que diz que não é assim, eu fico sendo visto às vezes como separatista, como. Não separatista, não, né? Isso está mais ligado aos batistas, historicamente falando. Estou dizendo assim, os puritanos separatistas. Ah, eu fico sendo visto como sendo um sectário. E outros pastores também, até mesmo batistas, têm sido vistos como sectários hoje. Não porque eles estão promovendo divisão, eles só estão apontando a divisão que já existe, não é? E que é maquiada por esse ecumenismo evangelical que para mim é insuportável também, tá? Então eles não estão dividindo nada, eles só estão mostrando as rupturas que existem, tá? Já há separação. Então por que vocês estão fingindo que não existe? Entende? É só isso, tá? Um exemplo disso, que tem um estilo um pouco mais agressivo, é o pastor Walter Reggiani, né? Que boa parte do pessoal que o ataca na internet não conhece como que é o contexto da congregação dele. Vá lá, conheça a Igreja Batista Reformada lá de São Paulo e veja, né? E perceba que não é assim. O que ele está fazendo é realmente procurar apontar, mostrar a divisão que já existe, tá? E que infelizmente é uma divisão, são divisões, né, que são omitidas, são escondidas por líderes que têm nome, que têm peso no Brasil, não é? E que querem ficar com essa teologia da boa vizinhança, né? Então, nesse sentido, embora eu não tenha esse estilo tão agressivo do pastor Walter de ficar
né, sempre tentando refutar e mostrar as incoerências desses líderes que são de igrejas que deveriam, pelo menos, ser reformadas, né? Ainda assim, eu entendo o que ele está fazendo, né? Não faço a mesma coisa, não é a minha pegada, meu negócio mais é ensinar aqui, mas eu entendo e respeito o trabalho dele, né? E também sei que o levante contra, hoje, né, é normal. Até eu mesmo, às vezes, sofro ataque, né? E olha que eu não estou procurando, mas eu sofro ataque. Eu tô só ensinando. Tem pessoas que vêm aqui dando uma de hater, né? Então é complicado, né? E por quê? Porque todo esse sistema é hipócrita, tá? E as pessoas não suportam ouvir verdades históricas. Essa é a realidade, tá? Então, esse é o problema. E vamos lá, voltar à questão do o ponto aqui, né? Toda essa confusão, então, que existe no Brasil, não é, gera a ignorância a respeito do que vem a ser reformado. Então, o nome reformado hoje, na boca de muitos presbiterianos, batistas e outros, por exemplo, tá? E outros, não preciso nem citar quem é arminiano, né? Isso aí, a gente já sabe que eles vivem mentindo sobre a fé reformada já desde o começo, mas na boca dessas pessoas, né, pelo que eles transmitiram, reformado é mais uma questão de autoidentificação. Se eu amo a Bíblia, se eu quero pregação bíblica expositiva, não é? Se eu quero centralizar Cristo, isso significa dizer que eu sou reformado, certo? E embora reformados sejam assim, ser assim não quer dizer que você é reformado, porque o nome reformado em si, ele está totalmente atrelado, não é, a igrejas reformadas. E quando eu falo igrejas reformadas, são igrejas que surgiram, não é, como resultado da própria reforma. São igrejas da reforma, certo? Tem gente que comenta aí, não, porque é reformado. Não, olha, no geral, nós pensamos em protestantes, tá? E os protestantes, não é? Dentro do protestantismo você tem tradições cristãs, que são igrejas reformistas, tá? Dentre as igrejas reformistas você tem luteranismo, né? A luterana, a anglicana, né? E outras, né? E você tem, por exemplo, a Igreja Reformada, que começa em Genebra com João Calvino e que tem um padrão, né? Tem diferenças ainda que pequenas, mas pontuais que devem ser mencionadas, devem ser entendidas na verdade, tá? Porque, né, foram instaladas, digamos assim, em outras localidades, então, obviamente, né, devido a contexto, certo? Também houveram algumas modificações, mas você tem Genebra, você tem Holanda, né? Mais do que a Holanda, obviamente, mas eu digo os lugares mais simbólicos para a tradição reformada. Genebra, Dort e Westminster. É isso. Tá? Tem mais, é claro, mas esses são os lugares mais simbólicos dentro da grande tradição reformada. Então, ser reformado é estar vinculado diretamente a essas igrejas. As igrejas que iniciaram nesses lugares aí. Não tem a ver com a questão de autoidentificação. Não tem negócio de eu me sinto reformado. Isso parece uma, entre aspas, teologia identitária. E esse identitarismo reformista que nós temos aqui no Brasil, para mim, é culpa de muitos presbiterianos, tá? Que acabaram estendendo a mão, relativizando o que significa o termo, aceitando que pessoas que não são, que não eram, no caso, né? Não são, talvez, membros de igrejas reformadas, não estejam ligados historicamente, de fato, por confissões reformadas, mas pertencem a outra tradição, uma tradição paralela, como, por exemplo, batistas particulares, etc., que também tem uma riqueza de confessionalidade, não é? Por conta disso, o nome foi perdendo o seu sentido histórico. E aí, não é, os nomes de pregadores que foram mais divulgados como sendo basicamente reformados foram esses que o irmão citou. Então você tem Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros, tá? Citados ao lado como se fossem reformados de Paul Washer, por exemplo, John Piper, né, de Paulo Júnior aqui no Brasil e tantos e tantos e tantos outros, tá? Que, reconheço, são homens de Deus, homens que eu respeito, homens que têm lutado sim para pregar fielmente a palavra de Deus, tá? E muitos têm contribuído bastante, já contribuíram muito, na verdade, não é, com pregação bíblica, com incentivo. Eu não tenho como mensurar, por exemplo, a influência que Augusto Nicodemos, também Hernandes Dias Lopes, é claro, não é, que são homens de Deus, mas Augusto Nicodemos, não é, trouxe aqui no Brasil. Muitas pessoas descobriram a fé reformada, ou pelo menos deram início, na verdade, né,
tiveram uma noção, um vislumbre da fé reformada através de Augusto Nicodemos, não é? Então, assim, eu reconheço isso, tá? Eu reconheço isso. Eu mesmo, na época que eu era pentecostal, eu também era, não é pentecostal, meu irmão, entendo muito bem. No próprio seminário, eu tive acesso a esses conteúdos, tá? E isso para mim foi libertador, ok? Só que quando eu iniciei, pela influência desses homens, que na época eu também via como todos reformados. Então, para mim, Paulo Júnior é reformado, Paul Washer é reformado, John Piper é reformado, porque era isso que eu via, não é? E o pessoal chamava de calvinista, etc. Era isso que era apresentado. Quando, não é, eu comecei a me aprofundar no assunto e ir para a história, estudar a história das igrejas reformadas, a história da reforma, como as coisas se desenvolveram, eu pude perceber que, na verdade, não é, esses que estão misturados nesse sentido não são reformados, eles não estão representando a fé reformada de verdade. Né? Então, por exemplo, são homens de Deus. Mas, por exemplo, Paulo Júnior é um homem de Deus que eu respeito muito, mas é um batista. Ele não é reformado. Né? Ele é um batista monegista. Tá? Nós concordamos, né, absolutamente quando o assunto é soteriologia. Né? E ele tem feito um trabalho excepcional. Reconheço demais isso. É um grande homem de Deus. Né? A igreja que ele pastoreia é uma igreja realmente reconhecida nesse sentido como uma igreja fiel em muitos aspectos. E eu não tenho como tirar isso. Né? Eu só posso respeitar e dar glória a Deus pela vida dele. Mas é um batista, tá? E batista e reformado é reformado. Tem diferença, ainda que alguns irmãos não queiram aceitar, tá? Porque, infelizmente, né, deram margem para a confusão, reformados deram margem para a confusão, não é? Relativizando o termo, né? Fizeram isso sem perguntar para os demais reformados o que eles achavam, né? Infelizmente. Né? Então, é dessa forma. Do mesmo jeito, pensando nos outros, como John Piper, né? Como Paul Washer, né? Se fosse para chamá-los de calvinistas, eu diria, podem até ser, mas apenas no sentido estrito da soteriologia. É simplesmente isso. Porque no fim eles são batistas, tá? Somos irmãos? Sim. Podemos cooperar juntos? Sim. Com outros grupos eu não cooperaria, né? Não haveria cooperação minha, de forma nenhuma, com qualquer grupo sinergista. Né? Não dá. Né? Eu não quero unidade nesse sentido. Unidade baseada na mentira, não. Com eles, perfeito. Vamos lá, vamos cooperar, vamos fazer um evento juntos, tranquilo. É simplesmente isso. Mas são homens de Deus. Tá? Quando pensamos em Augustus e Hernandes, não é, eu tenho uma admiração, mas hoje, atualmente, irmão, eu tenho uma certa decepção com relação a eles. Né? Justamente por conta disso. Né? Porque, embora sejam pessoas que eu respeite, que eu sei que são grandes conhecedores da palavra de Deus, grandes expositores bíblicos, a postura deles com relação a isso que eu acabei de falar tem se tornado cada vez mais evangelical. Eles têm uma tendência muito maior a ecumenismo, sabe? E isso me preocupa demais, porque eu fico pensando, por exemplo, eu não sou presbiteriano, mas eu fico analisando, caramba, a igreja presbiteriana, não é? Pelo seu porte, é uma igreja grande, influente. Poderia, poderia, tá? Ser a grande influenciadora no Brasil, tá? A grande propagadora no Brasil da fé reformada histórica confessional. E não é o que acontece. Né? E não acontece por vários problemas que nós sabemos aí, internos, e especialmente por esses homens, né? Por nomes, na verdade, que são muito conhecidos, famosos no meio cristão, aqui no Brasil, tá? E são tão queridos pelo evangelicalismo, pelo meio evangelical, e participam tanto de eventos em cooperação, que eles não têm condições mais de serem firmes como outrora foram, em relação, por exemplo, a dizer o que é e o que não é. Essa é a realidade, e essa é a consequência. Entendeu? Então, assim, são pessoas de Deus, tá? São irmãos em Cristo, mas eles não têm feito um trabalho que eu considero realmente relevante no que diz respeito a representar a fé reformada. Na verdade, me decepciona um pouco, né? Mas fazer o quê, né? Eu tô dizendo assim, é minha opinião pessoal em relação a eles, tá? Mantendo o respeito sempre. Eu jamais vou fazer vídeo atacando esses irmãos, de jeito nenhum.
Mas eu também não posso omitir aquilo que eu penso, né? Aquilo que eu estou vendo, tá? Então, se a pessoa quer realmente, e a pessoa tem que decidir, tá? Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser reformada, não. Ninguém tem que ser reformado. Ah, se a pessoa não quer ser reformada de verdade, não seja. Mas se for para ser reformado de verdade, cara, meta a cara na história. Entenda, né? Entenda o que é uma igreja reformada historicamente falando, entenda a sua confessionalidade, entenda como ela se organiza, quais são suas ênfases, entenda tudo isso e procure então, baseado nesse estudo, né, igrejas que sejam realmente reformadas, que sejam confessionais, que mantenham princípios claros de culto, por exemplo, não sejam abertas ao evangelicalismo. É isso, tá? Procure. Não é uma tarefa fácil. É muito provável que se o irmão se esforçar muito, não é? O irmão consiga achar algo que seja tipo 80% reformado, 90% reformado, porque o nosso país é complicado. É muito complicado, né? Infelizmente é muito complicado. Sem contar a tendência que há de muitos reformados cederem às pressões do mundo atual, o que é para mim desgastante também, tá? Então, eu lamento, né, que o irmão veja essa confusão, né? Hoje, então, o que eu digo ao irmão é: irmão, estude, vá devagar. Eu não vou dizer não vá para uma igreja presbiteriana. Se uma igreja presbiteriana é o que tem diante de você, então vá, né? De qualquer forma, o irmão tem que ser pastoreado, né? Tem que congregar, tem que pertencer a uma comunidade, a uma igreja, certo? Então vá, né? Se houver uma igreja reformada da Confederação, né, a igreja reformada de tradição holandesa, continental, vá também conhecer, né? Vá conhecer um pouco mais da história, como que se organizam, tem tudo isso, tá? Para os irmãos entenderem, até a minha situação é um pouco confusa, porque eu não sou membro de nenhuma igreja grande reformada, né? Eu estou no caminho, né, digamos assim, já há muito tempo, né? 40, 40 anos no deserto. Eu estou brincando. Eu estou no caminho, tá? Não sei se vou chegar, mas eu estou no caminho. Por quê? Porque a minha história foi diferente. Eu não nasci no contexto das igrejas reformadas. Eu não fui formado num seminário reformado, né? Eu vim de fora. Eu vim do pentecostalismo. Há muitos anos, né? Eu abandonei isso. Mais de uma década, mais de 15, 16 anos, eu abandonei isso. Até mais do que eu, acho que uns 20 anos já. De tempo de consciência em relação a isso, né? De assumir publicamente, tem uns 17 anos mais ou menos. Ou mais um pouquinho. Se botar um pouquinho vai dar 20, né? Por aí. Ah, mas, observe, a minha situação é essa também, né? A minha opção hoje é: ou eu fico só, pra você ter ideia. Se eu ficar só, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de pegar a confessionalidade original, né? Pegar lá as confissões como elas foram feitas, sem nenhum tipo de revisão, do jeito que elas são, do jeito que elas foram elaboradas, não é? E defendidas ali. E começar um trabalho, né? A congregação já existe, eu já sou pastor de uma congregação, mas dar continuidade de maneira independente, não é? E aí trabalhar para que, né, para evangelização e etc., visando que a congregação cresça e a gente consiga, né, espalhar a fé reformada assim. Ou essa é uma opção, ou a outra opção, que é a que eu tenho escolhido já há alguns anos, né? Que é me preparar para no futuro, né? Porque essa é a regra da Confederação das Igrejas Reformadas, ser parte da Igreja Reformada, que já não subscreve uma confissão de fé original, né? Original quando eu falo sem revisão, tá? Entendo o que eu quero dizer. Ah, e que já não é tão assim como, né, eu digo, não mantém tantos padrões como era lá no início, tá? Já mudou muita coisa. Isso é para mim notável, né? Eu estou vendo, notório no caso, eu estou vendo. Então, para onde eu vou? Entende a situação? Essa opção aqui, não é, me ligará a uma confederação, né? Eu estarei resguardado, representando um povo maior, certo? Então tem responsabilidades muitas, eu sei, mas também tem benefícios no que diz respeito a termos apoio, né? A sermos ajudados
Se eu escolher a opção só e começar um trabalho, não, vamos usar a confissão assim, assim, assado, nada de revisão, tudo. Certo, eu vou ter um trabalho que talvez para quem está dando ênfase a isso vai dizer assim, não, ali é um trabalho realmente fiel 100%, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estarei sozinho, não é, para dar conta de uma congregação, de família, como é que funciona isso? Né? Uma igreja reformada, por maior que seja o esforço que nós realizemos no campo, né, façamos no campo, ela não cresce rápido. Por quê? Porque nós não oferecemos mercadoria barata para as pessoas. Né? Ela não tem como crescer rápido. Tá? Cresce, cresce. A fidelidade não é estéril, não. Mas o crescimento é diferente. Ele é muito mais lento, justamente porque a maioria, o povão, a multidão, não quer Bíblia, não quer palavra, não quer compromisso. Tá? E, infelizmente, boa parte do público brasileiro, já que é um país cristianizado, digamos assim, ou vem da Igreja Católica Romana ou vem de alguma igreja evangélica. Raramente aparece uma pessoa que é ateu, por exemplo, que não tem nada a ver com o cristianismo. A maioria do público que tem aí são todas pessoas que já tiveram contato com igrejas. E eles já vêm com a cabeça cheia de lorota, cheia de bobagens. Vêm arrogantes, achando que são conhecedores da Bíblia, porque eles são eu sou servo de Jesus Cristo. Então por que eu tenho que passar por isso ou por aquilo? Entende? Então é difícil. É difícil. Não é uma coisa simples. Né? Então, essa é a situação. Eu tenho ido por esse caminho, né? Que é o caminho de tentar ir para a confederação. Né? Não sei como é que vai ser no final, se isso vai acontecer de fato, eu não sei. Mas existe tudo isso, tá? Então, meu conselho para o irmão é: se tem uma igreja presbiteriana aí, né, e não há uma outra opção no sentido de, tem uma igreja reformada continental, uma igreja reformada holandesa aí, para o irmão conhecer também, então vá para essa presbiteriana. Se tem, vá para as duas para você entender melhor. Né? Eu acho que você está saindo da Assembleia de Deus agora, então é bom que você estude, tá? Estude por quê? Porque, infelizmente, meu irmão, por mais que tenhamos uma tradição, por mais que tenhamos uma referência que é a reforma protestante, a confusão é grande, porque nós homens somos pecadores. E nós, homens pecadores, nós encontramos problema em tudo, nós brigamos por tudo. Essa é a realidade, tá? Eu me incluo em tudo isso. Nós todos somos assim, né? As pessoas que mais querem sinalizar virtude, para mim, são as mais hipócritas, porque elas querem sinalizar virtude, mas na verdade elas estão abrindo mão, estão jogando fora seus princípios, né? Abrindo mão da própria identidade histórica reformada em nome de uma unidade que é falsa, que é baseada na mentira. Então vá para essa igreja presbiteriana, procure conhecer, pergunte se tem catequese, pergunte sobre confessionalidade, estude, procure bons livros, tá? Para que você cresça pessoalmente em relação a isso. E você tenha uma consciência do que é de fato ser reformado. Certo? Então, acho que eu já falei o suficiente. Espero ter sido claro, tá? Aproveito e peço oração aos irmãos, né, por nosso trabalho aqui. Não é um trabalho fácil, tá? É uma congregação pequena aqui, né, que enfrenta muito desafio, certamente, né? Então, nós precisamos de apoio, né? E oração, apoio e oração, especialmente, tá? Porque é um desafio grande. Humanamente falando, não tem como a gente sair do canto. Se vocês observam, né? Certo, todo domingo, pela graça de Deus, e toda quarta-feira também, né? Mas todo domingo nós temos no Dia do Senhor pregação fiel, cultos bíblicos, etc. Não é? Mas existem limitações, tá? Existem desafios presentes, locais. Então, né? E a pessoa vê tantas pessoas na internet dando uma de fiel, dando uma de quem querem reforma. E essas pessoas, a maioria delas só ficam falando, é um blá 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 miserável. Mas cadê apoio? Né? Quando você olha para a internet, parece que existe uma multidão de reformados. Quando sai para a vida real, os machos tudo se esconde. Tá? Não tem ninguém para querer apoiar de verdade, para estar junto, para dar o sangue. Né? Para apoiar financeiramente, por exemplo. Né? Aqui no Brasil é 880. Ou você é da teologia da prosperidade, ou você é da teologia do bolso fechado, costurado. Entende a situação? Ou é a teologia da mão de vaca. É assim, 880. Ou você é da teologia da prosperidade, ou você é da teologia da mão de vaca. É isso. Né? E gente assim, que só fica na internet falando e não está trabalhando
pelo avanço do reino, não é? E para expor a fé reformada no Brasil, não é? De verdade, dando sangue, suando por isso, gente assim, sinceramente, não faz diferença. Nem fede nem cheira. Tá? Então, é isso. Qualquer dúvida com relação ao assunto, não se acanhe em perguntar. Vou dar uma recomendação para o irmão. Você vai na aba playlist aqui do canal e você vai encontrar playlists de curso nas confissões reformadas. Zero as playlists, maratona as playlists, tá? Tem muitas pessoas fazendo isso e graças a Deus, tá? Para a glória de Deus, as pessoas estão aprendendo muito sobre a fé reformada, certo? Então, também siga por esse caminho, porque é necessário que você agora que está saindo da Assembleia de Deus, saindo de uma igreja pentecostal, que você se aprofunde no conhecimento da fé reformada mesmo, histórico, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.